É porque existe um fato que ninguém pode negar. Qual é o fato? É de que as pessoas, prestem minha atenção, as pessoas, elas acabam desenvolvendo uma certa, como eu posso colocar, uma certa afinidade com algum líder. Isso é normal e é natural, por vários motivos. Quando alguém, então, se afeiçoa por um líder espiritual, o que acontece? Existe uma tendência muito grande de a pessoa ouvir e dar o crédito àquela palavra. Em nome de quê? Em nome da confiança que se desenvolve, em nome da afinidade que se desenvolve. Embora, muitas vezes, aquilo que foi dito como verdade, muitas vezes não seja a verdade. Mas nós recebemos como verdade. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Então, uma pessoa que está num determinado ministério há tantos anos, com aquela confiança, aquela amizade com os seus líderes, ela tende a receber as ministrações sem desenvolver o critério hermenêutico de interpretação da Bíblia. Ou seja, a pessoa toma aquilo por verdade e se esquece que ela própria tem o dever de ler a Escritura. Ou seja, os irmãos que aqui estão precisam ler a Bíblia com seus próprios olhos. Eu sei que é um papel muito importante daqueles que ensinam, dos mestres na casa de Deus, até porque a Bíblia diz que eles estão ali para ensinar o povo, é verdade. Entretanto, isso não tira de cada um de nós esse dever de ler, de verificar, de compreender. Então, não basta você entender a verdade como é colocada. Você precisa entender ou compreender o mecanismo da verdade, a estruturação da verdade. E existe uma palavra um tanto técnica e um tanto estranha para os irmãos, mas os irmãos rapidamente entendem. A palavra chamada exegese. Não é exegese, é exegese, que é o oposto do termo exegese. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos construindo um entendimento dentro do livro do Apocalipse. E eu não gostaria jamais que os irmãos eventualmente encontrassem com pessoas que colocassem em descrédito o que você aprendeu e você ficasse sem saber o que falar. Vocês entendem? Eu gostaria que você falasse, não, irmão, vamos abrir a palavra, vamos olhar na Escritura, vamos ver o que a Escritura está dizendo. O termo exegese é uma palavra que significa uma interpretação particular de um texto, seja do texto bíblico, do texto acadêmico, de um texto literário, de um texto jurídico. Quando a pessoa ela coloca no texto pressupostos seus. Vocês entendem isso? A pessoa vai ler a Bíblia, um texto da Escritura, e aí ao invés de ele depender totalmente do texto para chegar à verdade, não, ele já vai armado, ele já traz consigo seus pressupostos, e logo ele começa a introduzir, informações extra-texto, ou seja, fora do texto, para dentro do texto, e vai forjando ali no texto um entendimento que o texto não possui. Ao contrário, o termo exegese quer dizer a leitura de um texto, de modo a permitir que esse texto fale por si mesmo e nos diga aquilo que ele quer dizer, para que se entenda aquilo que ele diz, não aquilo que eu quero que ele diga. Os irmãos entendem essa questão? Sim ou não? Hoje à tarde mesmo eu estava ouvindo uma mensagem. De vez em quando eu seleciono lá uma mensagem e começo a ouvir a mensagem. E aí o irmão estava pregando ali baseado em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14, que é a parábola do filho do rei. Aí eu falei assim, olha, que é uma mensagem boa, porque o pregador, relativamente falando, tem uma boa compreensão da Escritura. E esse texto é um texto muito bom, porque vai falar de que ali? Ora, vai falar a respeito das bodas do filho do rei. Maravilha, né? Aí começou todo aquele desenvolvimento, muito bem articulado e tal. Quando chegou no ponto que eu queria, que era a questão daquele homem que entrou naquela festa das bodas sem as devidas vestes nupciais, aí o que ele fez? O que
que o pregador fez. Ele falou assim, olha, essas vestes nupciais significa isto. Mas se você que está aí sentado, ler Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14, você não encontrará nada dentro do texto que diga o que aquela veste significa. Nada. Você pode pegar várias versões da Escritura e nenhuma delas vai dizer, olha, esta veste significa isso. Imagine que você está dentro de uma parábola. Parábola, na verdade, é o falar verdades mediante figuras. Numa relação de parentesco com alguma realidade empírica do povo que ouve, que escuta. Calma. Aí o Henrique perguntou, e qual é o texto que fala? Agora imagine que não tivesse nenhum texto, Henrique, que falasse isso. E aí nós ficaríamos à mercê, nós não teríamos como saber. Vocês entendem? Se não tivesse nenhum texto. Então, como o texto de Mateus, capítulo 22, de 1 a 14, nada diz sobre o significado das vestes, mas tem algumas informações que não são importantes. Primeiro, é o casamento do filho do rei. Eu tenho que saber quem é o rei, tenho que saber quem é o filho do rei, tenho que saber quem é a noiva do filho do rei. E eu tenho que me prender ao fato da parábola, o casamento, são as bodas. E agora, tendo esses elementos em mãos, eu vou perguntar à Escritura como um todo. Que bodas são essas? Quando ela vai acontecer? Ou se já aconteceu? Onde será? Em que tempo será? Como será? E será que a Bíblia fala sobre algumas vestes que habilitam as pessoas a estarem nessas bodas?